Pentecostal, manancial. E qual é o significado de manancial? Fonte inesgotável. E a gente aqui tem visto fonte inesgotável de Deus na nossa vida, através da palavra, através de uma mudança de vida, através de uma mudança de pensamento, de cura e de milagres que nós temos contemplado aqui. Então que a gente venha honrar, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque são 25 anos de vitória, são 25 anos debaixo de luta, mas ainda que tenha tido luta, Deus tem nos sustentado, Deus tem sustentado a mão da nossa pastora, Deus tem sustentado a mão do nosso pastor, Deus tem sustentado esse ministério e graças a Deus esse ministério se encontra de pé. Irmãos, para não estar tomando muito tempo, vou estar lendo lá em 1 Reis, 1 Reis 19, versículo 2, vou estar lendo para estar ganhando tempo por conta da hora. 1 Reis 19, versículo 2, que diz: E então Jezabel enviou a Elias um mensageiro dizendo: Assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com tua vida como a deles. E vendo, pois, o perigo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali seu criado. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou eu melhor que meus pais. E lançando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então ele olhou, e eis que em sua cabeceira um bolo cozido sobre a brasa, e uma vasilha de água. E comeu e bebeu, e tornou a dormir. E tornando o anjo do Senhor pela segunda vez o tocou, dizendo: Levanta-te e come, porque o longo caminho te resta. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, olha que interessante. Nós sabemos que Elias, ele é um profeta de Deus. E Elias, ele tinha algo muito importante na vida do crente. E o que é, Renan? Intimidade com Deus, o qual o chamou. Porque não adianta a gente se intitular crente, não adianta a gente louvar, pregar, sem ter intimidade com Deus, a qual nos chamou para a obra. E Elias, ele tinha intimidade com Deus, o qual havia o chamado, a ponto de Elias reunir o povo e dizer: a partir de hoje vocês tomam uma decisão, ou é Deus ou é Baal. Por quê? Porque servir os dois não dá. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus que não nos divide com o mundo. Deus, ele não nos divide com ninguém. Então Elias reúne o povo e diz: escolhe, Deus ou Baal. Então ele vai propor um desafio. Ele reúne os profetas de Baal e diz: aquele Deus que fizer cair fogo do céu, esse é Deus sobre Israel. E nós sabemos a consequência da história. Deus, ele é um Deus que ele não deixa se escarnecer. E qual foi o resultado? A morte dos profetas de Baal. Porque Deus tinha cumprido, Deus tinha feito conforme Elias tinha orado e pedido. Deus tinha derramado o fogo do céu. Então essa mensagem, através de Acabe, vai chegar ao ouvido de Jezabel. E Jezabel vai lançar uma ameaça de morte para a vida de Elias. Porque geralmente é assim: quando nós se levantamos no mundo espiritual, Satanás, ele se levanta contra a nossa vida, mas maior é o Deus que está conosco. Então Jezabel vai lançar uma ameaça de morte para ele. Elias, como ser humano, Elias vai fugir. E o texto vai dizer que ele vai deixar o criado no meio do caminho e vai se assentar no pé de zimbro. E interessante é que ao chegar ao pé de zimbro, o mesmo Elias que orou a Deus e pediu fogo do céu para descer, e Deus desceu fogo. O mesmo Elias que pediu seca, e Deus fechou as comportas do céu. O mesmo Elias que pediu chuva, e Deus liberou a chuva. É o mesmo Elias que debaixo do pé de zimbro vai pedir a Deus a própria morte, dizendo que não é merecedor mais do que seus próprios pais.
E o texto vai dizer que Elias dorme debaixo do pé de zimbro. Creio eu que o pensamento de Elias foi: pedir fogo, Deus enviou. Pedir para não chover, parou de chover. Pedir para descer a chuva, desceu a chuva. Então, assim como eu pedi Deus para me matar, Deus vai enviar alguém para me matar. Então Elias dorme. Ao acordar, ele é cutucado por um anjo. Creio eu que na hora que ele avistou aquele anjo, ele pensou aí, ó, a resposta da minha oração vai ser a minha morte. Só que enquanto Elias pensava que o anjo do Senhor desceu com espada, enquanto Elias pensava que o anjo do Senhor desceu com morte, o anjo do Senhor vai acordar Elias, mas por quê? Com bolo e água. Era Deus dizendo para Elias: Elias, no teu momento de angústia, no teu momento de aflição, não é morte que te espera. Pelo contrário, é minha providência na tua vida. Então a palavra para encerrar: não importa aquilo que tu está passando, não importa aquilo que Satanás tem lançado, as ameaças que Satanás tem enviado para a tua família, as ameaças que Satanás tem lançado para o teu ministério. A palavra de Deus hoje para a tua vida é: levanta, coma desse pão, beba dessa água. Por quê, Renan? Porque longa é a sua caminhada e Deus está enviando providência dos altos céus hoje para a tua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.